E, ok. Desde o século XV e XVI, então, né, nós temos o capitalismo, né, como forma, né, de economia mundial, né. É claro, houve outros modelos, né, como, por exemplo, no século XX, né, ou melhor, no século XIX para o século XX, né, a implementação, né, do comunismo, mas que não deu muito certo, como vocês mesmos sabem, né. Então, o capitalismo, como nós conhecemos, ele tem aí seus pouco mais de 500 anos, né, e em toda a sua estrutura, né, de base, né, a troca, o valor da troca, né, que é o dinheiro, né. O que nós temos dinheiro, ganhamos dinheiro, né, e esse dinheiro que movimenta o contexto todo do que nós chamamos de capitalismo, né. Pode-se viver sem? Pode-se viver diferente? Pode, né, mas o problema é é que qualquer outra forma de sobrevivência não atinge o egocentrismo que temos dentro de nós mesmos, né. Somos uma sociedade extremamente consumista, certo? Consumimos o que não necessitamos consumir, né. Então, nós estamos num momento aonde temos passamos a rever os nossos conceitos, tá. Por quê? Porque, como eu falei, nós muitas vezes fazemos ou consumimos ou vivemos de uma forma em que não há necessidade para isso. Nós estamos revendo algumas coisas, né, não estamos exatamente mudando, porque se fôssemos mudar já vi se fôssemos tivéssemos o interesse mesmo na mudança, isso já havia começado, da mesma forma como começou o capitalismo há 500 anos atrás, né. Então a nossa tentativa, primeiramente, né, o que que acontece? O que que não é como que uma sociedade não é uma sociedade capitalista, né, quando ela não tem dinheiro. Pode-se viver assim? Pode, mas e que modelo é esse? É um modelo mais tribal, né, é o modelo da relação com a natureza, de uma forma não violenta. Tá? O capitalismo, ele não estou dizendo que o dinheiro não seja bom, mas ele deturpa as pessoas, não é verdade? Ele deturpa as pessoas. Quem pensa mais em dinheiro do que o rico, senão o pobre? Ele quer dinheiro, ele quer ficar igual, ele quer ser igual. É comum vocês notarem, por exemplo, né, quando você pode notar uma coisa assim nas pessoas, né? As pessoas mais carentes. Eu falo isso com toda a propriedade, porque eu particularmente, eu moro numa região metropolitana, eu sempre morei. Eu vivo na comunidade, faço parte da minha comunidade, né, que é a comunidade baixa, classe baixa, né, baixa para média, mas mais baixa do que média, porque como que eu faço a minha medição da sociedade? Através da cultura, através do conhecimento, né, através da educação. Então, ainda está muito longe para ser ou se tornar uma comunidade ou uma cultura de segunda classe ou classe média, tá? Mesmo a classe média também eu não vejo muito lá as suas, sei lá, né, as suas vantagens, né, como eles colocam, assim, né, porque eu também acho a classe média mal educada, entendeu? Até a classe alta também, né. No que eu me refiro à educação, né? Qual que é a minha referência que eu tenho para a educação? Primeiramente, o respeito com o outro, e eu não vejo isso no Brasil, né. Vocês podem opinar, tá? Vocês podem ficar à vontade aqui. Eu não vejo o brasileiro como como um cidadão que tem respeito pelo outro, tá?
a boa parte do povo brasileiro, ele tenta o quê? Ele quer se dar bem, né. Não viram aí as recentes aí, ou como quando começou, né, o governo começou a pagar, disponibilizar, né, uma verba para que as pessoas não morressem de fome. Quanta gente aí meteu a mão no dinheiro que não era para meter, né, não era para pegar, né, cara. Isso é um desrespeito, pior de todos, né. A desconsideração pelos professores, eu acho um desrespeito muito grande, né. Isso eu falo abertamente. Eu fico de cara com isso, sério, né, porque você veja, né, o que seria de nós sem os professores? Né, eu obviamente que eu faço uma propaganda, sim, claro. Por quê? Porque é a base de tudo, minha gente, tá. Sem um professor, vocês não têm o que que vocês vão fazer, né. O que que nós iríamos fazer, né, não tem como. Não, hoje em dia, a a grande reclamação para a volta das aulas é dos pais, não dos professores. Por quê? Porque não aguento mais. Não aguento mais o filho dentro de casa. Ele acha que é obrigação do professor, né. E acaba se tornando o segundo pai, né, segunda mãe, enfim. Então, meço dessa forma. Então vamos voltar lá, falar um pouco sobre essa questão do dinheiro, né. Vocês já notaram que quando uma pessoa humilde ganha, vamos lá, ganha numa Mega Sena, né, o que que é a primeira coisa que essa pessoa faz? Comprar um apartamento luxuoso, né, no bairro mais nobre da cidade. Daí depois não consegue pagar, né. Mas a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, a primeira coisa que essa pessoa quer é usufruir do quê? Do dinheiro sem a necessidade. É necessário uma pessoa comprar um apartamento, hã, sei lá, aqui em Curitiba, nós temos aqui, por exemplo, um bairro nobre chamado Batel, né, ou Água Verde. Uma pessoa que sempre viveu numa periferia, ela tem a necessidade de comprar um apartamento no Batel ou no Água Verde, uma cobertura? Não, lógico que não. Mas ela vai ostentar, porque o dinheiro lhe dá essa oportunidade de fazer o que queira, né. Então o que que é? O capitalismo, ele vem da nossa, ele está junto com a nossa história desde a sua gênese, ele não está exatamente também ali no século XV, XVI, ele já vem antes, né. O mundo sempre teve uma relação com a questão da grana, né, do dinheiro, né. Nós sempre fomos, vamos colocar assim, enfeitiçados, né, pelo poder que tem o dinheiro e o poder que o dinheiro causa nas pessoas, né. Como as pessoas passam a ser ou se tornam, né, para alguns mais significativas quando têm dinheiro do que outras que não têm, né. E a gente acaba deturpando, na verdade, né. É bom, sim, mas como tudo tem que ser e tem de ser moderado, né. Por quê? Porque o mundo hoje ele se vende, né, nós nos vendemos. Na verdade, isso sempre foi assim. Eu vendo a minha mão de obra, eu vendo o meu trabalho para vocês, né, vocês compram isso, certo? Mas existe outros tipos de venda, né. Tem pessoas que vendem a si próprias, né, num ato de, muitas vezes, de prostituição, certo? E o que que acaba acontecendo, né, a pessoa vende o seu corpo, né. Isso é causado pelo quê? Pelo poder do dinheiro, né. Então a pessoa se profissionaliza. Isso é uma deturpação, tá me entendendo? Isso é uma deturpação. Por que que é uma deturpação? Porque ela está se vendendo. Simples, né. Outras são levadas a se prostituírem pelo fato de não morrerem de fome, né. Por exemplo, na Europa, se você pegar, por exemplo, pega lá a antiga União Soviética, a Rússia, né. Eh, cara, foi um país que recentemente, né, deixou de ser um país comunista,
para fazer parte, né, desse mundo capitalista, né? O que que você vê lá dentro, lá, né? Você vê um país, né, se tornando ou querendo se tornar um país de primeiro mundo, né? Né, que vai ter que passar por todas as etapas ali, né? Países como Cuba também, né? Que está tendo depois da morte de Fidel Castro, né? Tá se tornando um pouco mais maleável com relação à, à sua economia, né? É um país também que vem do comunismo, né? Notem que é um país parado para o seu tempo, né? Se vocês olharem fotos, gravuras que representam, ou mesmo se você entrar ali no YouTube, dá uma olhada, tem bastante coisa no YouTube lá, né, cara, sobre Cuba, né? Então, você vê uma certa refração de tempo com relação ao tempo, né? Uma certa refração, parece que parou. Desde a época que ela se fechou para os Estados Unidos, né? Parece que parou. Ficou parado no tempo, carro antigo, carro velho, né? Diferente, por exemplo, da atual União Soviética, né? Então, antiga União Soviética, desculpe, né? A Rússia. Então, você vê também que uma tentativa muito grande de adaptação a todo o meio, né, a qual um país capitalista se promove, certo? Isso já era pensado, na verdade, nós estamos entrando numa fase, né, em que está havendo um certo conflito, né? Por quê? Porque o dinheiro ele está mudando a sua espécie, né? Nós não encontramos mais hoje o dinheiro ele é virtual, né? É uma coisa muito doida. Nós estamos passando por essa transição, né? Na verdade, tudo está passando por transições, né? O nosso mundo do século XXI, né? O nosso século XXI, ele está recém começado, né? Nós estamos há 20 anos do novo século e ainda estamos se adaptando, né? A modelos que muitas vezes foram pensados na sua história, né, como ficção, na verdade, como ficção científica, né? Então, vocês têm lá na página de vocês lá falando sobre o capitalismo, a página 123, que tem lá, para quem ainda não pegou a apostila depois na página 124, você tem a evolução do sistema mercantilista, o mercantilismo, as transformações do espaço geográfico, né? Então, tudo questões ali que nós não pudemos ver pelo fato de 2 semanas, né? Ou de uma semana, né? Semana passada não teve aula, né? Na segunda-feira foi feriado. Nem na terça também, né? Então, nós temos aqui o nascimento do capitalismo, aqui então, na página 126, que está tudo sempre relacionado, está diretamente relacionado com a nossa história, né? E na página 129, 128, 129, 128 nós temos liberalismo econômico, né? 129 nós temos o capitalismo monopolista e o financeiro, e o capitalismo informacional e neoliberal. O que nós vamos ver hoje é o capitalismo informacional, né? Em conjunto com o capitalismo neoliberal. Desculpe. Então, durante toda a nossa trajetória, durante todo o nosso tempo, né, nós passamos a viver, né, um modo, né, baseado na troca, qual que é essa troca? Eu trabalho e tenho dinheiro. Isso vai se reestruturando ao longo do tempo, principalmente com quem? Né? Com vamos colocar assim, o surgimento dos bancos, né? Banqueiros e bancos. Os banqueiros vieram da Idade Média, não é verdade? Os primeiros a emprestar dinheiro, né? Eram pessoas que eram comunidades, né? De um grupo de pessoas, né? Que passou a concentrar esse dinheiro e passou a emprestar o dinheiro através do quê? Né? Com cobranças de juros,
O que é na Bíblia não é permitido, né? Mas quem está aí para a Bíblia, né, cara, quando o assunto é e se torna poder, não é verdade? Você se utiliza dela para justificar o seu poder. Então, nós começamos, quando nós falamos sobre o capitalismo, nós falamos sobre essa margem, né? Uma margem muito grande, né, de relação do ser humano com o ser humano, né? Ou em momentos, né, próximas uma da outra, em outros nem tanto, né? Principalmente quando, a partir do capitalismo ou na concepção do capitalismo, né, nós passamos a valorizar o nosso pensamento ocidental, né? Isso é estranho, porque, como eu falei para vocês, se o ato da prostituição é um ato, né, que transgride a natureza do ser humano, nós fizemos isso com bastante frequência, né, no momento que nós passamos a comprar e valorizar a vida, né, com relação ao trabalho no momento da descoberta, não, mas da chegada dos europeus aqui, com a escravidão africana. Isso, isso foi a pior coisa, talvez, do meu conceito de valorização do ser humano. Foi a escravidão provinda, proposta, né? A escravidão que aconteceu aqui nas Américas, tanto América Central, América do Sul, como América do Norte, tá? Né? O país aqui, o Brasil, foi o último país a se livrar desse, né, dessa violência tamanha, né? Por que que eu acho que foi o pior? Porque é o seguinte, se você pegar os outros momentos da escravidão no mundo, nós temos uma escravidão que não era ou não estava ligado especificamente a valores, a dinheiro, né? Não, não vamos generalizar também, né? Há momentos que sim, tá? Por exemplo, a pessoa se tornava escrava por dívidas, né? Mas a partir do momento que pagasse as dívidas, ela se tornava livre de volta, né? Então temos uma relação com o dinheiro, mas não é tão aprofundada ou, como eu falei para vocês, tão violenta quanto a relação que se dá no momento da escravidão africana, né? Onde os próprios negros africanos vendem, né, quem eles capturam, né, em suas terras. Você tentou primeiro fazer isso aqui com os índios aqui, mas não deu muito certo pelo fato da intromissão, né, e bela intromissão, né, dos jesuítas. Se não fossem os jesuítas aqui, o pau tinha quebrado maior ainda, né, cara? A coisa tinha ficado mais feia ainda. Provavelmente o número que se tem hoje de índios não mais existiriam, não teriam. Violência em cima de violência, né? A história do Brasil, na verdade, a história das Américas, mas mais pontualmente o Brasil, a colonização portuguesa, foi uma colonização muito abrupta, né? Muito brutal, na minha opinião, né? Gerando conflitos que nós temos, deixando para nós, né, um mundo que nós olhamos aí para fora. E quem que é o brasileiro? O que eu falei para você de quem é o brasileiro? Né? O brasileiro ele ainda falta muito para ele se tornar uma pessoa, né, vamos colocar assim, educada ou que respeitosa, né? Falta muito ainda pelo fato de que tem o passado. Sem sombra de dúvida, foi os portugueses, né? Na minha opinião, e falo isso com toda certeza. A questão aqui, o nosso jeitinho brasileiro vem de Portugal, vem de portugueses, né? A nossa forma, né? O nosso desrespeito vem de lá, certo? Não tem nada a ver com negro e nem índio, que é o que são as vítimas, de uma certa forma, né? E são mesmo. O que está acontecendo lá no Amazonas, lá naquela região lá?
do Amazonas para cima ali, Capão, como é que é o nome? Mato Grosso do Sul e lá para cima lá. O que que acontece lá? Desrespeito total com o índio, né, cara? Né? Esse governo mequetrefe aí, né, cara, já se sabia que ia ser assim, né? Desrespeitar os donos da terra, né, cara? Os que aqui estavam primeiro. Aqui, para quem não é do sul, aqui em Curitiba eu moro perto de uma reserva indígena, né? Que é perto da Serra do Mar aqui, né? Uma favela, um desrespeito total que o governo tem ainda mais agora. Eu conheço algumas pessoas que moram lá, né? Então, converso com elas, né? Visito elas, elas visitam aqui também. E já não tinha assim um tal do respeito agora, né? Virou de ponta cabeça, né? E é a mesma coisa com os negros, né, cara? Você tem lá o que que você tem? Quem que vive nas periferias, quem que vive nas favelas? Boa parte negro que foram o quê? Que foram libertos, né? Em 1878, não tinham para onde ir, né? O que que vão fazer? Ah, morar no centro não vai, não. Então vai para o morro aí, né, cara? E temos lá o grande problema da nossa sociedade, que é o tráfico, o poder paralelo, né? O tráfico de drogas, de diversas falanges, né? De diversas correntes criminosas, né? Como o PCC, como o Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro, né? E daí nós criticamos, né? Temos a criticar esse bando de vagabundo, o Brasil poderia ser melhor. Como vai ser melhor, cara? De que forma será é melhor se você não, se nós, né? Nós não temos em nosso, com o nosso valor, né? A questão do respeito, né? Nós não respeitamos o outro, né, cara? Nós, nós temos vamos colocar assim, nós desenganamos a nós mesmos, né? Nós temos isso, né? Então, é claro que, ó, como sempre, nunca vai dar para fazer a aula como a gente quer, porque é muito pouco tempo, né? Mas eu vou mudar lá, uma rapidinho ali, olhando ali ao capitalismo informacional, o que ele é, mas está tudo dentro desse, engloba todos esses conceitos, viu? Então, é o que eu falo para vocês, as minhas aulas, quando eu trabalho as aulas com vocês aqui, eu praticamente, né, eu faço o quê? Eu faço uma contextualização daquilo que vocês vão estudar, né? Então, o que que eu estou contextualizando? Estou contextualizando o quê? O comum, o ser humano, né? O ser humano como ele deva ser, na verdade, porque tem o homem, né, com a relação do, com a sua relação, com a relação, o homem com relação à sua vida, e tem o ser humano, né? O que mais, vamos colocar assim, se aproxima né, de uma homogeneidade, de um cuidado, de um carinho, de um amor, né, de um respeito, é o ser humano, não o homem que se relaciona com a vida. Tá? O homem que se relaciona com a vida, ele vive aqui o capitalismo informacional, o capitalismo monopolista financeiro, o capitalismo informacional e neoliberalismo, como uma pessoa de outro mundo, porque o interesse dele é materialista. Agora, o ser humano não. Tá legal? Bem, eu acho que é isso por hoje. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, vocês podem mandar pelo e-mail, que eu sempre respondo, tá legal? Tenham um bom dia, uma boa semana e até amanhã.